meu povo, aqui é o Zelota com mais um especial. E no vídeo de hoje vamos ver a segunda parte da história do Vercingetorix, o líder dos gauleses que enfrentou Júlio César. Neste episódio vamos ver as batalhas importantíssimas e a unificação do povo gaulês contra um inimigo em comum. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que aportem no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida aí na videoteca do Zelota. Se inscrevam aí que é muito importante para o canal. A maioria das pessoas que assistem esses vídeos aqui do canal não se inscrevem. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes e poder escolher aí quais são os próximos especiais que sairão aqui no canal. E também ficarem sabendo aí quando os vídeos são postados, já que o YouTube não notifica vocês sempre. Também tem o Curta com Zelota, que é um conteúdo extra e exclusivo da nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota. Vocês podem fazer parte só clicando aí no botão azul que tem embaixo da tela ou no link que está na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos aqui ao início da revolta, né, que a gente deixou só o gostinho no vídeo anterior. Bom pessoal, a revolta dos gauleses. Bom, vamos ter dois pontos aí que vão ser importantes para que isso aconteça. Bom, o primeiro foi que eu já mencionei no vídeo anterior, né, e vou dar todo um prelúdio para o que vai acontecer aqui. Foi a derrota que o Crasso sofreu para os Espartas lá no Oriente, né? Ele deu aquela subestimada no Império Parta, acabou cometendo um erro primário, ficou conhecido como erro Crasso, que custou a vida dele, né? Lutando contra o general Suzerana, né? O general dos Espartas. E aí, enfim, aquilo ali acabou sendo uma baixa para o moral dos romanos. Mas claro que os caras tinham quem? Júlio César, né? É diferente. Bom, e o segundo ponto foi justamente do início daquela insatisfação que os gauleses vão ter, né, com aquela questão da opressão romana, aquela questão da exploração, dos impostos. Então, aos poucos, esses gauleses, essas tribos, e eram meio divididas, parte era a favor de Roma, mas por medo dos romanos, e outra parte que queria realmente enfrentar os romanos. Então, vão começar a mudar aí essas coisas em favor dos rebeldes, e vai ter ali muitos homens que vão estar unidos nesta causa para a revolta dos gauleses. Bom, e aí o que aconteceu foi que o estopim para o início da revolta aconteceu entre o final de 53 e início de 52 a.C., né, que é o período do inverno, e quando os mercadores romanos estavam na cidade de Cénabo, que é a atual cidade de Orleans, na França. Bom, eles foram massacrados pela tribo dos Carnutos, né, que era a tribo que dominava aquele território. Então o Vercingetorix, ele recebeu essa notícia do que tinha acontecido, então era o momento para dar início à revolta. Então ele assume a liderança dos arvernos, mas aí ele tinha que começar a convencer a todos a começarem a se unir a esse levante contra os romanos. Então ele vai fazer aquele discurso, né, aquele movimento anti-romano, aquele discurso inflamado de um gaulês que odiava os romanos, que os romanos tinham que ser expulsos da Gália, os gauleses tinham que se unir, enfim. Então ele vai começar esse processo. Ele vai juntando ali alguns adeptos, algumas tribos até que eram aliadas dos romanos, vão aos poucos sendo convencidas a se unir a essa causa, e aí vai ter todo esse processo. O Júlio César, ele vai descrever esse massacre dos mercadores romanos, e aconteceu uma reunião antes com os carnutos, e que foi feita dentro da floresta, e foi feito o tratado, né, esse acordo de paz, de que os comerciantes romanos iriam até a cidade dos Carnutos e lá eles poderiam fazer negócio e tal. Mas aí foi que os Carnutos, eles romperam com esse acordo e acabam atacando os romanos. Bom, isso aí foi, como eu falei, o estopim para essa rebelião. E foi aí que se deu o início dessa revolta e o surgimento do
líder dessa revolta, o Vercingetorix, considerado aí um dos maiores inimigos de Júlio César, né, que teve que primeiro convencer o seu próprio clã a pegarem armas contra os romanos, e ele tinha os mesmos ideais que o pai dele, né, que era ser anti-romano. Bom, o Vercingetorix agora teria que convencer a oligarquia dos Arvernes, que era liderada pelo tio do Vercingetorix. E existe uma que é considerada tio paterno, né? E tem uma suspeita muito grande de que esse tio paterno é que mandou executar o pai do Vercingetorix pelas suas ideias muito perigosas, né, de querer ali encarar os romanos, e foi executado por isso. Então, como Vercingetorix começa a querer juntar os Arvernes para enfrentar os romanos também, ele acaba sendo expulso de Gergóvia, que era onde essa tribo estava. Então ele passou um tempo fora, mas ele ficou fazendo o quê? Agrupando, foi começar a juntar mais adeptos à sua causa, e aí ele voltou alguns dias depois com vários seguidores. E aí ele se autoproclamou como o líder supremo, né, o comandante supremo dessa revolta contra os romanos. E pelo seu povo ele foi aclamado como rei, né, o rei dos Avernos. E aí o Vercingetorix ele começou a fazer as articulações, saiu mandando embaixadas, né, homens que iriam enviados para outras tribos gaulesas. E nesse momento o César, ele já sabendo ali de que estava acontecendo uma revolta, ele escreve para o Senado descrevendo que o seu novo rival era um homem muito perigoso. Bom, aí as táticas que o Vercingetorix utilizou contra os romanos. No vídeo anterior vocês viram que ele passou um tempo ao lado de César, 5 anos ali de campanhas na Gália, então ele foi percebendo o que é que poderia dar certo contra os romanos e o que é que ele não poderia fazer. Bom, o que ele tinha certeza é de que ele não poderia entrar em um confronto direto contra os romanos, que ele saberia que não venceria, né, pelo potencial que os romanos tinham, a habilidade em campo de batalha e tudo mais. Era o melhor exército do mundo, era o exército mais poderoso do mundo naquele momento, e foi por muito tempo, né? Então ele faz o seguinte, a tática de terra arrasada. Então ele sabia que a necessidade que os romanos tinham de juntar os seus suprimentos, eles levavam suprimentos para as suas campanhas, né, que duravam muito tempo, eram viagens, e no meio do caminho eles iam coletando mais alimentos e seguia a viagem. Então o Vercingetorix, ele, por onde passava, ele queimava as aldeias e as plantações para que os romanos não encontrassem nada que eles pudessem utilizar para se alimentar. Então essa é a famosa técnica da terra arrasada. E a outra estratégia seria de estabelecer as relações diplomáticas com o máximo de tribos gaulesas que ele pudesse usar, né, ter o maior apoio possível. E aí em janeiro de 52 a.C., o Vercingetorix ele tentou convencer a tribo que era mais próxima que tinha dos romanos, que eram os Eduos, né, que é aquela tribo que desde o início da chegada dos romanos na Gália eles foram aliados. E aí eles tentam convencer os Eduos de se aliarem a ele, ou ele junto com outros povos iriam neutralizar os Eudos, ou entendo de outra forma, como seria aniquilar, né, não dá de neutralizar. Bom, e aí um aliado próximo do Vercingetorix viajou até Narbo, a cidade de Narbo, que é a atual cidade de Narbona, na França, para convencer os rutenos, né? E esses rutenos eles tinham sido aliados dos arvernos lá atrás, no século anterior, naquela primeira batalha que os arvernos tiveram contra os romanos e que foram derrotados, né? Então eles tentaram convencer para que eles se juntassem à causa, o que tornaria o movimento mais forte e também uma ameaça à Gália Narbonense, e foi a primeira parte da Gália que foi conquistada pelos romanos. E aí o Vercingetorix ele foi pessoalmente negociar com os Bitúreges, que esse povo era um povo da Gália Celta. Bom, nessa mesma época a maioria dos povos já da Gália Central e Ocidental estavam apoiando o movimento, se unindo contra os romanos.
E aí, temendo por uma grande insurreição, o Júlio César ele deixou onde ele estava ali, a região da Cisalpina, né, como eu falei, que era a parte dos Alpes, né, no norte da Itália, por isso tem esse nome Cisalpina, né, então Alpina lembrando de Alpes. E aí ele pegou o caminho até a cidade de Narbo, e é um caminho bastante perigoso, ele foi ainda no inverno, então encarando neve e tudo mais, ele passou pelo território próximo ali dos Arvernes. E aí ele foi para restaurar a confiança dos seus homens para poder enfrentar os gauleses. E aí ele chega em Agêndico, que é a atual cidade de Sens, na França. Bom, esse território pertencia a um povo que dá até o nome a essa cidade, que eram os Senones. Então ele chegou em fevereiro de 52 e lá ele encontrou 6 legiões que estavam ociosas. E ele pega essas 6 legiões e junta com outras 4 legiões que estavam designadas a proteger a fronteira da Gália com a Germânia. E aí totalizaria 10 legiões para enfrentar o Vercingetorix. E aí tivemos essa campanha, todos os eventos vão se passar no ano de 52. Bom, aí teve a estratégia do Vercingetorix, continuou de evitar esse confronto direto com os romanos, utilizando a tática da terra arrasada e de esgotar os suprimentos dos romanos. Isso também mexia, claro, com o psicológico, né? Os caras sem se alimentar direito, andando muitos quilômetros, carregando todo aquele peso que eles carregavam. Isso era realmente um fator que era muito favorável para os gauleses. E aí César ele estava concentrando suas tropas e aí o líder gaulês atacou a tribo dos Boios. Bom, essa era uma outra tribo gaulesa, mas esses eram aliados dos romanos. Uma das poucas dessas tribos gaulesas que não se juntou a essa causa dos gauleses. E aí depois o Vercingetorix foi até Gorgóbina, que era onde o César estava. Então ele vai cercar esse território, que era o território dos Eudos. Então, apesar de eles estarem em um monte e cercados, o Júlio César consegue sair de lá, né, graças à sua estratégia, a diplomacia que ele fez com os outros gauleses que não se aliaram à causa gaulesa. Então esses gauleses vão levar os romanos por um caminho seguro, guiando os romanos a saírem de lá e conseguirem fugir desse cerco. Então depois que o César consegue sair de lá, ele vai passar pela região devastada de Bri e conseguiu chegar até Cénabo, onde ele conseguiu dominar a cidade, né? Lembrando que foi lá onde começou a revolta. Então ele mandou que os seus legionários incendiassem toda a cidade, né, que pertencia aos Carnutos, como a vingança pelo que aconteceu com os mercadores romanos. Bom, e aí o César ele depois chegou na cidade de Avárico. Avárico, a cidade pertencia aos Bitúreges. E agora ele estava no rastro do Vercingetorix, a coisa tinha mudado. E essa cidade foi uma cidade que o Vercingetorix passou por ela, mas não queimou, não destruiu. A cidade foi poupada. Então ela acabou sendo um grande diferencial nessa campanha, porque lá os romanos puderam finalmente descansar e se alimentar e esperar que o inverno passasse para dar sequência na campanha. Bom, aquela primeira estratégia do Vercingetorix, que seria da terra arrasada, não foi seguida a rixa, né? Como vocês perceberam, a cidade ter sido poupada. Talvez, muitas teorias são colocadas, mas uma delas seria da importância que os Bitúreges tinham para a Gália, e que eram parte ali daquela confederação gaulesa. E aí a estratégia do Vercingetorix de fazer era o que? A guerra de exaustão, ou seja, você não pode vencer e encarar diretamente um inimigo muito forte, então você vai vencer desgastando esse inimigo e ganha quem ficar mais tempo de pé. E evitar esse confronto direto com eles, né, desgastando até vencê-lo. E essa tática acabou de fato não sendo seguida à risca. E aí tivemos o fim da confederação dos Eudos.
Bom, apesar de que o Vercingetorix deu esse vacilo e deixou a Várico, né, para trás, e os romanos, bom, tiveram lugar para comer e descansar, teoricamente foi um golpe forte contra os gauleses, mas a estratégia, bom, pelo menos boa parte do que eles estavam fazendo estava dando certo. As legiões romanas estavam bastante desgastadas e os aliados dos romanos, que eram os gauleses, que faziam parte daquelas tropas auxiliares dos romanos, né, formadas por gauleses, começaram aos poucos deixando ali os romanos de lado e se unindo ao Vercingetorix. E aí o mais terrível para os romanos foi justamente quando os eudos, né, que eram esses principais aliados dos romanos, que lideravam a confederação de povos gauleses aliados dos romanos, eles acabam mudando de lado. Bom, aconteceu o seguinte: um novo líder dos eudos foi escolhido através da tradição deles, porque esses eudos eles eram um povo de origem celta. Então, a tradição deles era o seguinte: o druida é que escolhia quem seria esse novo líder dos eudos. Só que aí houve uma resistência, porque esse novo líder ele era anti-romano. E o irmão do líder anterior, ele era um chamado de coto, que seria uma espécie de cacique. Então ele se opôs a essa escolha desse líder por ele ser anti-romano, uma vez que esse povo sempre foi aliado de Roma. E aí aconteceu uma guerra civil dentro ali dessa tribo dos eudos. E aí o Júlio César se intrometeu na briga e falou o seguinte, né, que fosse seguida a tradição, que era o mais justo, mesmo sendo colocado um líder que era oposição a Roma, e que fosse mantida a escolha e mantida a tradição. E assim os eudos acabaram mudando para o lado dos romanos, e com isso essa confederação dos eudos acabou. E aí o pessoal ficou meio perdido e começou a brigar entre si, né, esses outros gauleses, porque uns queriam permanecer com os romanos, outros queriam se aliar ao Vercingetorix. Então vão ter esses conflitos, e o César ele vai mandar o Tito Labienio, né, que era o grande amigo dele, que vai ser um cara muito importante nas campanhas que o César fez. Inclusive quando ele estava lá no Egito com Cleópatra, ele mandou esse cara lá para o Oriente, enfim, é outra história que tem aqui no canal. E aí ele foi para esfriar ali os ânimos que estavam acontecendo no território dos parisienses. Bom, isso mesmo que vocês ouviram, esse povo era chamado de parises, mas traduzindo o nome seriam parisienses, que era um povo que habitava ali às margens do rio Sena, e eles deram de fato origem à cidade que hoje vai ser a cidade de Paris. Lógico que o primeiro nome não era Paris, o nome da cidade, esse nome da cidade vai tendo mudanças de nome até chegar ao nome de Paris, em homenagem a esses parisienses, que foi o primeiro povo que habitou esse local onde hoje é a cidade de Paris. E também dos senones, que eu já mencionei anteriormente aí, na cidade de Sens, também lá na França. Bom, aí tivemos a batalha em Gergóvia, que foi em junho de 52 a.C. Bom, o Vercingetorix ele seguiu pela margem oriental do rio Allier, enquanto o Júlio César ele seguia pelo outro lado, pela outra margem oposta. E aí ele ia seguindo a tática, né? O líder dos Avernes chegou em um forte onde ele se trancou, próximo de Clermont-Ferrand, onde lá vai acontecer uma batalha entre os romanos e os gauleses, e os gauleses vencem essa batalha. Pô, Júlio César ele registrou que teve uma baixa de 700 homens, mas historiadores afirmam que foi muito mais do que 700 homens. Né? O Plutarco, inclusive, afirma que antigos aliados estavam com os romanos, que passaram para o lado dos rebeldes, foram decisivos nessa vitória. Não pode ser que esses 700 homens tenham sido, no caso, romanos, em que a grande maioria das baixas, que tenham sido mais do que 700, tenham sido das tropas auxiliares gaulesas, que agora eram cada vez menores. Bom, os soldados do Júlio César eles começaram a ficar inquietos, né, com essas mudanças de lado dos gauleses. Então ele vai se retirar de onde estava, vai levantar acampamento e vai seguir novamente para o norte da Gália. Lá ele foi se encontrar com o Tito Labienio, que estava retornando daquela batalha contra os senones.
Bom, a essa altura, grande parte dos gauleses haviam se unido à causa e o Vercingetorix ele ordenou um ataque nas províncias do norte da Itália. Bom, mas esse ataque acabou sendo um fracasso. E aí em Bilbactri, que era a capital dos Eudos, o Vercingetorix ele se consolidou como o líder rebelde dos gauleses e a maioria das tribos gaulesas se uniu pela primeira vez na história. E o Vercingetorix estava tão confiante, né, pela quantidade de homens que ele tinha conseguido reunir, que ele venceria o Júlio César, né, pelos números, que ele tinha muito mais do que o Júlio. Mas ainda ele não estava com 100% das tropas que ele tinha, porque esse pessoal encontraria com ele lá em Alésia, estavam indo para lá. Então ele foi mesmo sem estar com 100% do seu efetivo que ele teria. Então esse pessoal acabaria vindo como um reforço, viria para um socorro em caso as coisas dessem errado. E aí tivemos a Batalha de Alésia, que foi em outubro de 52 a.C. Então Júlio César ele reagrupou as suas tropas e juntou as 12 legiões que agora ele tinha, que contava com 50.000 homens. Então ele tinha o objetivo, né, de recuperar os territórios que os romanos tinham perdido para os gauleses. E claro que o Vercingetorix não ia simplesmente deixar que o Júlio César recuperasse de volta esses territórios. Ele queria manter esses territórios. E aí que ele faz? Bom, digamos que ele teve uma atitude bastante... ele se antecipou, né? Ele tentou se antecipar, enfim, se precipitou, a verdade é isso. Então ele mandou uma cavalaria, sua cavalaria, para enfrentar os romanos e encarar o Júlio César. Eles acabaram sendo derrotados e essa batalha aconteceu a alguns quilômetros de distância de Alésia. O Vercingetorix ele juntou os homens que ele tinha, que eram 80.000 homens, e foi para Alésia. Então ele tinha feito já um acordo com os Mandúbios, que eram na verdade uma confederação. Existiam vários outros povos entre esses Mandúbios. Eles viviam em uma região bastante extensa, onde hoje abrange a Borgonha e Jura, lá na França. E a capital dessa confederação era justamente Alésia. Então, juntando todos esses homens, os que ele tinha e os que chegariam para ajudar, daria um total de 250.000 homens. Então ele teria muito mais homens do que o Júlio César. Então ele estava contando com os números futuros. Então o Júlio César ele ordenou que as legiões dele cercassem a fortaleza de Alésia e mandou que fosse construída uma cerca, né? Na verdade era um muro, uma parede dupla que ia circundando Alésia, que isso ia impedir que qualquer um saísse ou entrasse da cidade. Então ninguém poderia pedir ajuda. Então ele utilizou da mesma tática que o Cipião Emiliano, quando ele conquistou Numância, lá na Espanha, na Terceira Guerra Selbítera, né? Isso aconteceu tempo bem anterior aí, foi bem lá naquela época das guerras púnicas e tal. Bom, aí o Vercingetorix ele perdeu a batalha, ele reconheceu a sua derrota depois de 40 dias de cerco, né? Os homens já estavam ali com fome, cerco implacável. Então os reforços, depois que ele desistiu, chegaram. E aí quando os reforços chegam, eles entram em combate com os romanos, né? Os Mandúbios e os Lemovices, mas eles acabam sendo derrotados pela forte defesa dos romanos. Então, apesar de toda aquela situação contrária, os romanos com minoria acabam vencendo. E aí o Vercingetorix ele acaba deixando a cidade de Alésia e pede para negociar com Júlio César. Então ele decide entregar a sua própria vida em troca das vidas dos 53.000 homens que ainda estavam lá dentro de Alésia. Foi aí que foi acertado que os homens poderiam sair, né? Eles saem desarmados e depois acabam sendo capturados pelas legiões romanas. Bom, a Batalha de Alésia ela mostra nitidamente a superioridade da logística romana e também a superioridade armamentista
né, justamente também com relação aos líderes gauleses que mostraram uma total falta de experiência em lutar juntos, né, já que eles não tinham lutado juntos ainda, e a questão da demora para que os reforços chegassem. E aí tivemos ainda um foco de resistência que foi dos carducos, né, que eram liderados pelo Luctero, que foi essa última resistência gaulesa contra os romanos, e essa batalha se estendeu ainda até 51 a.C. Essa tribo estava dentro daquele grupo que viria em socorro, na verdade que chegou em socorro ao Vercingetorix, mas que chegou já um pouco tarde. E aí esse cara ele foi derrotado depois de que acabou sendo traído, né? Sempre acontece essas coisas contra os romanos, né? Um cara é traído por alguém, enfim. E aí ele foi entregue a sua cabeça para o Júlio César. E o Júlio César mandou que decapitassem ali as mãos dos homens do Luctero para servir de exemplo para os outros gauleses, para terrorizar os gauleses, para que eles não enfrentassem os romanos, porque aquele seria o destino deles. Bom, e aí o fim do Vercingetorix. Bom, o líder gaulês ele foi levado para Roma para ser exibido no desfile, né, o famoso triunfo de César em sua vitória na conquista da Gália. O gaulês ele ficou preso por 3 anos na famosa prisão Mamertina, ou também conhecida como Tulliano, que é uma prisão que ficava lá no Fórum de Roma, ficava no subsolo do Fórum, né, o Fórum antigo. E aí depois o Vercingetorix ele foi estrangulado em agosto de 46 a.C. para celebrar essa conquista de Júlio César na Gália. Isso, praça pública, o povo vibrando, enfim. Tem uma série que foi exibida há alguns anos atrás, na verdade no início dos anos 2000, chamada Rome, né? Em inglês seria Rome, foi produção lá da HBO. E essa série, ela, no início dessa série tem essa parte aí do Vercingetorix sendo estrangulado no triunfo de Júlio César. Eu recomendo quem quiser assistir essa série, é muito boa, só uma pena que ela só teve 2 temporadas e foi cancelada, mas ela vai desde o início ali com o Júlio César e termina com o Otávio Augusto e o Marco Antônio na Batalha do Ácio. Mas enfim, soltei spoiler, mas a série é ótima, então eu recomendo, mesmo que ela não tenha sido concluída. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver a segunda parte do reinado do Miguel VIII, Miguel Paleólogo, e a restauração do Império Bizantino. Na sexta-feira teremos enquete para escolher o especial da semana que vem e também já está disponível aí no Curta com Zelota, na nossa área de membros, um vídeo que eu vou falar sobre o Vercingetorix e a sua importância para a França, né, se tornando o herói francês. Então a gente se vê no próximo sábado. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.